Bom dia a cada um que estão aqui conosco hoje. Prazer em recebê-los. Agradeço a presença de vocês. E, rapidamente, eu vou fazer um pequeno histórico da realização desse seminário, né? Ele veio como uma ideia do Rogério Bezerra, que é do Radar Democrático, pedindo uma parceria conosco, né, da Unicamp, para fazer esse momento de discussão, né, fundamentalmente do negacionismo científico e também dos ataques às pesquisas aqui no estado de São Paulo, né? Os ataques estão tanto ideológicos, podemos dizer, né, como físicos, né, com a agressão que as universidades têm sofrido nos últimos meses, né? O negacionismo ele é evidenciado durante a pandemia, né? Porque antes a gente não falava em negacionismo, né? A gente tem até docentes conceituados da Universidade Estadual de Campinas que têm teorias, né, que são bastante ativos na questão da serem antivacina, uma série de coisas. Mas esse contexto ele vai para a sociedade a partir do governo de então, né, da época da pandemia, gerando um processo bastante significativo na população, né? E não é o simples o fato de nós usarmos a vacina como exemplo, né, que a vacina, eu sou virologista, eu sei da importância das vacinas, inclusive queria aqui destacar, né, o papel do Instituto Biológico de São Paulo na década de 50, que foi considerado como o maior centro de pesquisa do mundo, né, com as vacinas que eram produzidas ali, né, e não só para animais, né, mas também para os seres humanos. Então, esse negacionismo ele entra na sociedade, ele entra na população brasileira baseado num viés político partidário, inclusive, né? E graça por aí, né? Se eu perguntasse aqui se vocês têm familiares que negam a ciência, acho que a maioria de vocês iria levantar o braço, né? Ele chegou nas nossas famílias, né? Porque a ciência em si, né, ela pode ser até negada quando você faz um projeto e ele não mostra os resultados esperados. Isso é absolutamente esperado dentro da questão das hipóteses que nós temos que levantar quando a gente formula, né, um projeto de pesquisa, né? Mas não estou negando, eu estou afirmando, né, que aquela hipótese minha estava errada. É isso. Mas, enfim, com o passar do tempo, esse processo vai se agigantando, mais pessoas aderem a isso, e nós, pesquisadores, nós dos institutos de pesquisa e das universidades, né, nós temos um papel político, mas um papel social muito importante, na medida em que nós trabalhamos para a sociedade, o resultado do nosso trabalho é benefício para a sociedade, para as pessoas, né? Eu costumo dizer, basicamente, que engenheiro é bom porque tem que nos dar qualidade de vida. Uma boa casa, uma ponte, etc, etc, né? Mas não é só isso, né? Nós trazemos desde a ciência na saúde, na agricultura, enfim, em todos os aspectos, né, para também dar qualidade de vida para a sociedade. Esse negacionismo ele leva a quê? Ele leva a uma ruptura muito grande com o servidor público. Nós, servidores públicos, hoje, grande parte da sociedade diz horrores sobre nós. Não sabem o que é o servidor público. Não entendem o papel do servidor público junto à sociedade. Então, uma coisa vem em consequência da outra. E aqui o que nós vamos tentar mostrar não é só o negacionismo em si, mas eu espero, né, que nós consigamos mostrar o que fazemos, como nós atuamos, que tipo de retorno que nós damos para a sociedade, exatamente para convencer os negacionistas
que eles estão errados. Né? Não é uma questão só de falar contra o Estado, contra o governo, isso também vai aparecer, obviamente, não estou dizendo que isso não deva aparecer. Né? Mas se nós evidenciarmos qual é o nosso papel na sociedade, eu acho que o objetivo desse seminário estará sendo cumprido. Então, somos nós aqui, né? Todo esse material está sendo gravado, eu já agradeço a todos os nossos servidores que estão aqui hoje e já trabalharam anteriormente para que esse evento acontecesse, né? E isso fica nas redes, vamos ver quais serão as reações com relação a isso. Bem, eu vou chamar nesse primeiro momento, essa é só uma mesa de apresentação, eu vou chamar então o Rogério Bezerra da Silva, que é o diretor do Radar Democrático. Agradeço ao Rogério pela oportunidade de estarmos juntos aqui hoje. A Helena Dutra Lutens, presidenta da PQC. Um prazer ter, nesse processo, me deu a oportunidade de conhecer a Helena. Muito, muito bom ter conhecido você. O Ricardo Costa Rodrigues de Camargo, presidente do Simpaf Campinas, lá de Jaguariúna, né, Ricardo? O Márcio Moreto Ribeiro, o jovem Márcio, presidente, o novo presidente da Associação de Docentes da USP. E o nosso querido Tato. Vem cá, Tato. O Tato está contundido, mas ele vai vir devagar. Que é o Antônio Luiz de Andrade, presidente da Associação dos Docentes da Universidade Estadual Paulista, a Dunesp. Uma breve apresentação, né? Eu sou a professora Silvia Gatti, eu sou presidenta da Unicamp, né? Desse lugar onde vocês estão. Né? Sou professora aposentada da Unicamp, do Instituto de Biologia, como eu já falei, fui virologista. Não é bom falar fui, sou, né? Eu estudo até hoje, então sou virologista, tá certo? E nesse momento apenas eu estou fazendo o papel de receber vocês, tá bom? Eu vou fazer a sequência de falas pela chamada inicial que eu fiz. Cada um de vocês tem 3 minutos para se apresentarem e falarem até 3 minutos. Eu vou tentar controlar o tempo, tá? Que foi o que a organização do evento resolveu. Por favor, Rogério. Bom dia a todas e todos, bom dia a todos os membros que compõem a mesa, né, organizadores, parceiros dessa atividade, especialmente, né, a Silvia do Unicamp, né, que tem sido parceiros aí de longa data, né, de todos esses processos em defesa da universidade pública. Eu sou geógrafo de formação, mas fiz pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado em política científica e tecnológica. Então, minha trajetória formativa tem muita relação com a questão da política de ciência e tecnologia, né, sempre da perspectiva enfim, dos atores que compõem essa política, como que ela é feita, e isso passa essencialmente, né, pelas universidades. Então, é uma das coisas que me motiva, inclusive, a sempre estar discutindo, né, chamando essa discussão sobre, que tem como centralidade a universidade, especialmente a sua defesa, né, de uma perspectiva da universidade pública, essencialmente. E, atualmente, faz pouco mais de... vai completar um ano aí, né? Estamos com um projeto do Radar Democrático, que, inclusive, tem o QR Code ali para que vocês possam acessar, né? O portal é um portal de notícias voltado especialmente ao Estado de São Paulo, a abordagem da política no Estado de São Paulo desde um viés progressista.
Então, isso aqui a gente vem discutindo, e uma das pautas que muito vem nos mobilizando é essa questão, né, dos institutos públicos de pesquisa, das universidades. É uma pauta que mobiliza muito o Radar, e é um espaço em que a gente vem mostrando, né, aquilo que vem acontecendo com os institutos de pesquisa, com as universidades, esses ataques, o negacionismo, enfim, vocês vão encontrar lá já uma série de matérias, de artigos, né, que falam sobre os institutos e as universidades, e a nossa tendência é que isso nos mobilize cada vez mais. Inclusive, se vocês quiserem colaborar com o Radar, nos mandando mais informações, sendo parceiros, estamos super abertos. Então, enfim, né, e o Radar, por ser um portal dedicado a um viés democrático, né, combater o negacionismo científico, né, e defender as instituições públicas de pesquisa do Estado de São Paulo, não só do Estado de São Paulo, mas do Brasil como um todo, isso é essencial. E aí, só para finalizar, de uma perspectiva assim, do cotidiano, né, que a Silvia estava falando, qual que é a importância, né, das universidades. A Silvia e eu estávamos num evento na última sexta-feira, né, nos encontramos lá, aqui na FCM da Unicamp, com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, um auditório que tem capacidade, sei lá, para umas 600 pessoas ali na FCM, que estava lotadíssimo, né? O ministro que, enfim, né, fez sua graduação, pós-graduação aqui na Unicamp, e quando o anunciaram, ele foi super aplaudido. Quando anunciaram o professor dele, o orientador de pós-graduação, as pessoas se levantaram e aplaudiram de pé. Ou seja, a formação do ministro, para as pessoas, é ainda mais essencial do que a própria atuação do ministro, né? Porque é isso. Sem essa formação, sem essa base, sem essa conceituação, sem todo esse suporte, não existiria universidade, né? Qual seriam os nossos papéis, para onde nós iríamos? Então, defender a universidade pública desde a perspectiva deste papel formativo, né, engajado, democrático, enfim, tudo é essencial para tudo que a gente acredita enquanto projeto de sociedade. Então, é nosso compromisso, e é por isso que a gente está aqui, né? Não só hoje, mas a tendência é que esse evento continue. Então, muito obrigado a todos e a todas, que sigamos com excelentes debates. Obrigada, Rogério. Helena, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou Helena, minha formação é em ecologia, sou formada pela Unesp de Rio Claro, onde eu também fiz mestrado, fiz meu doutorado também em ecologia, mas aí na UFSCar. Então, eu tenho uma relação com a região aqui do interior, embora seja paulistana, desde a época da graduação. A minha atuação profissional toda a minha história profissional está ligada ao Instituto Florestal. Então, eu fui estagiária no Instituto Florestal, eu fui contratada no regime de autônomo por 4 anos, que eu assinava contrato todo mês. E depois fui assistente de pesquisa por 10 anos e, desde 2004, sou pesquisadora. É uma história. Por que eu conto essa história? Porque essa história traz uma relação que hoje já não é possível. Eu ingressei como pesquisadora em 2004, mas eu já era funcionária da instituição desde 94, quando foi o último concurso para pessoal de apoio da instituição. Na verdade, de todos os institutos ligados ao meio ambiente. Então, essa relação de alguém que chega como estagiário, que no convívio com a instituição, com os colegas, vai aprendendo, se formando profissionalmente, crescendo profissionalmente, isso não existe mais. Não tem mais concurso, os quadros estão esvaziados, e todas essas instituições, né, foram extintas, né? O Instituto Florestal foi extinto, o Instituto Geológico, o Instituto de Botânica, ou seja, os institutos da área de meio ambiente do Estado de São Paulo foram extintos. Criou-se uma quarta
instituição, juntando o papel desses três, como se isso fosse possível no âmbito de um gabinete, de forma administrativa, levando em conta apenas as questões financeiras, as questões dizendo que seria uma modernização, uma economia de recursos. E desconsiderando o papel histórico, o papel no sentido da geração de conhecimento, do crescimento do Estado que essas instituições promoveram ao longo de mais de século. Isso, no meu ver, mostra exatamente a questão do negacionismo. É a partir de se negar a ciência que se esvazia instituições de pesquisa, se desmonta carreiras e se extingue instituições. Hoje, estou como presidente da APQC, que é a Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, e quero agradecer aqui a presença de vários colegas que estou vendo que vieram prestigiar o evento e outros espero que cheguem ainda, estão a caminho. Estar na APQC foi o caminho que eu encontrei para conseguir expressar, para ter voz, para levar essas questões para a sociedade, para fazer com que essa perda da sociedade chegue à própria sociedade, que a sociedade entenda que está perdendo instituições que trabalham para ela e geram conhecimento em prol dessa sociedade. Então, sempre, para mim, foi uma descoberta a PQC, eu não tinha tanta... Era membro da PQC, assim, era afiliado, mas não tinha um papel na PQC até esse período, dessa luta pela reconstrução desses institutos que foram extintos. E aí muitas lutas vieram e a gente vai se envolvendo e vai se fazendo parte da associação, que é a voz dos pesquisadores em São Paulo e que eu hoje estou aqui para representar essa categoria. Muito obrigada, pessoal. Por favor, Ricardo. Bom dia a todas e todos. Em nome da Sílvia, eu cumprimento todos os membros e a nossa colega da mesa. Dizer para nós, assim, do Simpaf, né, para quem não conhece, é o Sindicato dos Trabalhadores da Pesquisa Agropecuária do Brasil, né, que envolve os trabalhadores da Embrapa e de outras instituições de pesquisa estaduais, né, e também a Codevasf. Então, Codevasf, Pesagro, mas principalmente o quadro da Embrapa é aquele que tem a maioria em termos de quantidade de pessoas envolvidas no sindicato. Então, para nós é um prazer poder participar desse evento. Acho que até no momento em que a gente estava pensando sobre ele, né, nos traz essa importância de a gente poder trazer essa temática da discussão da pesquisa pública, do financiamento público da pesquisa, da manutenção dos institutos públicos de pesquisa, quer seja do Estado de São Paulo, quer seja do Brasil como um todo, frente a esse movimento global do avanço da extrema-direita, do negacionismo. Ontem mesmo, né, numa fala bastante peculiar, né, mais uma vez a ciência foi negada, né, no discurso do laranja lá no ele muda, né? Às vezes é amarelo, laranja, depende do quanto tempo ele fica na máquina lá, né? Mas vocês percebem o quanto isso ainda está ativo, esse movimento, essa estratégia, né, de um movimento político-social de fazer com que a ciência seja desacreditada junto à população e também como consequência, todos os servidores públicos, né? O serviço público também é um alvo dessa estratégia, né? De avanço dessa forma de pensar um mundo que a gente não sabe para onde eles acham que isso vai dar, né? A não ser que todos eles estejam já comprando
satélites e planetas em outros lugares, porque do caminho que nós estamos, o planeta Terra não vai aguentar por muito tempo, né? Então, acho que faço esse destaque. Óbvio que durante a programação a gente vai ter essa oportunidade, ao longo dos 2 dias, de debater com mais profundidade cada tema específico, mas eu gostaria de deixar um destaque em relação assim, ao nosso desafio em trazer esse tema para a sociedade, a gente sair da nossa bolha, né, de falarmos para nós mesmos, porque nós temos que realmente fazer com que a sociedade receba um outro tipo de informação. Eles criaram uma dúvida na sociedade, né, em vários aspectos em relação à ciência, e nós temos essa obrigação de defensores, né, atuantes que somos na ciência pública, né, em fazer com que a sociedade não seja enganada, né, e a partir dessa ação ela possa se juntar ao nosso processo, ao nosso movimento de reconhecimento, de valorização e de um outro patamar de olhar para a ciência no Brasil. A ciência no Brasil sempre ela é muito vangloriada quando ela atinge resultados que são reconhecidos internacionalmente, mas no dia a dia a gente sabe que a ciência nunca é a prioridade para os governos, né? Então a gente padece por conta de recursos, por conta de tudo que a gente vive no dia a dia para fazer ciência nesse país, né? Então eu destacaria que a gente possa sair daqui com estratégias, com ideias, com mecanismos de a gente realmente poder interferir na sociedade, fazer com que ela se junte a nós, porque aí nós teremos muito mais força para fazer esse quadro ser alterado, que já se perdura há muito tempo e está cada vez pior. Então, agradeço e desejo a todas e todos um bom seminário e bons dias de debates, de ideias e de discussões. Obrigada, Ricardo. Márcio, por favor. Alô. Tudo bom, gente? Eu sou Márcio, né, presidente da DUSP, estou atualmente como presidente da DUSP. Uns poucos minutos aqui, já estava pensando que a Silvia me chama aqui, que eu vou fazer uma apresentação mais formal, e eu já vou pensando qual vai ser o texto que eu vou escrever quando chegar na minha casa. Que depois ela coloca aqui para circular. Né? Aliás, os textos deles estão no nosso espaço opinião, são ótimos. Acessem lá para ver. Não cabe entrar muito em detalhe, até também porque eu não me preparei tanto, mas queria só esboçar aqui o que eu fui pensando conforme as pessoas foram falando. Que o negacionismo ele é uma espécie de uma faceta do populismo, né? E o populismo ele tem uma ambiguidade. Numa mão, o populismo ele é uma força que coloca outros atores para participar dos debates políticos. E eu acho que no caso da ciência não é diferente. Eu acho que tem um impulso, e eu acho que a crise que a gente vive passa por aí, né? Um impulso de novos atores que não faziam parte do processo científico quererem participar. Na outra mão, o populismo ele tem essa dimensão de esfacelar as instituições de mediação. E esse é o grande problema, né? Na ciência a gente tem, como em qualquer outro espaço, as nossas instituições de mediação, e quando elas são desacreditadas, isso tem consequências, como tem consequências na política, né? E eu acho que na ciência, em alguns casos, isso é muito mais crítico, quando as instituições elas são desacreditadas e a gente não tem, por exemplo, credibilidade nos órgãos que vão dizer sobre vacinas, para dar o exemplo mais extremo, isso tem como consequência a morte de centenas de milhares de pessoas. Aconteceu aqui no Brasil, acho que eu não estou exagerando nos números, a gente está falando de centenas de milhares de pessoas. E eu acho que esse é o desafio, apareceu nas falas de todo mundo, né? Que numa mão a gente tem que combater o negacionismo, na outra mão a universidade tem um papel que esse negacionismo entendido do lado positivo, se é que dá para entender positivamente, se vocês me permitem, né? Ele é um impulso de ter que
a universidade responder para um contingente maior de gente o que a universidade está fazendo, o que é que ela traz, né? Então, eu acho que esse é o desafio que está colocado para a gente. Então, para trazer só para eu não uma coisa assim bem presente ali da USP, para colocar bem pé no chão aqui, tem uma demanda de setores conservadores da universidade que não se veem, da sociedade que não se veem representados na universidade. E eu acho que tem uma importância real de que a universidade abrace isso. Por outro lado, a gente está vivendo, na USP isso é um problema muito sério, aqui na Unicamp eu sei que está acontecendo também, de atores que estão se aproveitando disso. Eles sabem que tem um setor da sociedade que não se vê representado na universidade, e eles usam disso de uma maneira radical para desacreditar as instituições, para se promover politicamente de uma maneira muito nociva e de um jeito violento. Essa que é o grande problema. E a gente precisa combater isso. Então, acho que esse é o duplo desafio quando a gente está falando de negacionismo, né? Numa mão, tornar a universidade mais permeável para esses novos atores que, para bem, eu entendo, estão agora interessados, vamos dizer, tanto na política quanto na ciência. Por outro lado, combater esses radicalismos e, principalmente, combater a violência com as quais certos atores estão se aproveitando desse momento de fragilidade, vamos dizer. Eu acho que é isso que eu queria trazer para abrir aqui. Obrigada, Márcio, muito bom. Eu vou aproveitar a fala do Márcio para agradecer ao nosso vice-reitor, professor Fernando Coelho. Nós, obviamente, encaminhamos um convite para a reitoria, né? É Priscila, né, Priscila? Acertei seu nome? A Priscila está aqui, né, representando o professor Coelho, né, que está coordenando o Dia Geral da Universidade, e o que o Márcio falou serve de recado, tá? Para você levar para o professor Fernando. Obrigada pela presença, agradeço ao professor Fernando por nós, daqui da Unicamp e desse evento como um todo. E agora eu chamo o Tato para fazer sua fala. Tato. Alô, alô. Isso. Bom dia a todos. Bom dia, Silvia, demais companheiros que estão na mesa. O pessoal que está no plenário assistindo essa abertura desses trabalhos. Eu gosto que as pessoas, quando começam a falar em extinção, a gente olha como se isso fosse alguma coisa da época dos dinossauros. O nosso meteoro foi um pouco diferente. O nosso meteoro chamava-se neoliberalismo, começa com Fernando Henrique Cardoso e, infelizmente, com Paulo Renato, que achava que comprar tecnologia e era muito mais vantajoso do que desenvolver e fazer investimentos em ciência e tecnologia, né? E veio acompanhado do Bresser, que hoje tenta fazer autocrítica às posições de desenvolvimento das teorias que ele desenvolvia e que ele polemizava com a Marilena Chauí, com o Roberto Romano e tudo mais, mas que o estrago está feito. A outra questão, no que diz respeito à extinção, é que, de alguma maneira, esta dimensão ideológica a qual Silvia se referiu, ela se transformou naquilo que eu acho que é o mais temerário dentro de uma sociedade, que é quando estas ideologias se transformam em senso comum. Qual é o grande problema? Elas se enraizam na sociedade. Elas deixam de ser questionadas, elas deixam de ser debatidas, elas deixam de ser discutidas e elas se transmutam naquilo que é óbvio e ululante. E aí, a percepção da gravidade desse processo vai tornando as coisas mais miméticas e a gente não se dá conta do tamanho do estrago que isso está provocando. E aí vem uma sequência de estragos, né? Recebemos uma lei de propriedade intelectual que chegou com uma versão em inglês e que foi traduzida no Congresso Nacional da noite para o dia, do inglês para o português, com sérias e difíceis, como é que chama? Frases e tudo mais. Nós tivemos uma lei de patentes que também seguiu o mesmo caminho. Então, isso que a gente está recebendo agora
é consequência desse processo. E entre nós mesmos, nós tivemos outro processo de ataque violento, que são as nossas formas de organização e de atuação, as nossas ferramentas de luta e de resistência, que são as nossas entidades e organizações sindicais, que imaginávamos que não seriam atingidas, as entidades ligadas aos institutos de pesquisa, por conta da relevância que eles sempre cumpriram no quadro econômico e social, por exemplo, do Estado de São Paulo, e que não tiveram o menor pudor, tá certo, de fazer política de terra arrasada, como agora o atual governo faz descaradamente, né? Se fazia, de uma certa forma, de maneira disfarçada. Então, eu penso que é um momento importante em que a gente vai ter que dialogar com a sociedade, sim. Vamos ter que dialogar, porque esse senso comum não está só na estrutura macro da nossa sociedade, na dinâmica de funcionamento da nossa sociedade, mas ela está lá, na periferia, dialogando com a dona de casa. E lá, o diálogo com essa dona de casa, ele é bastante obscurantista. É pior do que negacionismo. Por que ele é obscurantista? Porque ela vai botar fogo na vizinha, certo? Por uma convicção religiosa. Ela vai concordar que precisa jogar um cientista no rio com uma pedra amarrada nos pés, de preferência mulher, para saber se ela é santa ou não. Se ela for santa, morre, sobe as unções dos céus. Se ela for endemoniada, ela morre afogada e, portanto, não sobrenada às correntezas do rio. É isso que a gente está vendo, gente. Tá certo? Esse obscurantismo, ele está presente também. Ele é a contrapartida, tá certo, desse negacionismo. Então, eu penso que é um problema que nós temos que enfrentar. Por último, eu penso que a destruição a qual nós estamos nos referindo tem também uma outra origem. Estou vendo ali os cartazezinhos, né, do SOS Universidade. Acho que a gente vai precisar fazer um SOS Ciência e Tecnologia, coisa do tipo, e juntar as pessoas. Por quê? Apesar de sermos muitos, não estamos necessariamente e devidamente unidos em torno daquilo que nos interessa enquanto setores progressistas da nossa sociedade. Tá certo? Por quê? Me parece que a gente acha que essa união ela é mais difícil de ser construída do que parece. Eu tenho uma visão diferente. Sabe por quê? Nós somos, com certeza, muito maior número de pessoas envolvidas, desde os nossos laboratórios, as nossas salas de aula, nas nossas universidades, com os nossos alunos, do que esse bando de antropofágicos, tá certo? Que a gente tem aí. Agora, como que nós vamos construir isso? Acho que esse é o principal ponto de discussão política que nós temos que ter. Temos que ter um programa, temos que ter unidade de luta, temos que ter uma proposta que vá disputar no seio da sociedade esse negacionismo, tá certo? E esse obscurantismo que está presente na nossa sociedade. E me preocupa porque o obscurantismo ele não vem só através da religião, ele vem pelos streamings. Ele chega nas cabeças das crianças, ele chega na cabeça da minha sogra, ele chega na cabeça do meu pai, ele chega na cabeça da minha tia, tá certo? Né? Quando um parente meu chega e fala para mim assim, olha, o Lula está importando arroz de plástico com chip, tá certo? Da China, e essa pessoa tem formação superior, eu fico realmente muito preocupado. Tá certo? Para a gente ter uma ideia de como que isso entra e chega dentro da subjetividade das pessoas. E me parece que essa questão ela tem um rebatimento que é muito importante. Isso provoca aquilo que a gente está vendo. Ansiedade provoca dissonâncias, e não só dissonâncias cognitivas, tá certo?
e provoca mecanismos de estigmatização, que é o que acaba acontecendo com aqueles que se levantam e que querem colocar a voz da razão em contraposição ao senso comum. Então, acho que a gente tem um espaço importante de discussão sendo iniciado aqui, mas não só, e a Adunesp está à disposição para fazer isso. Acho que a Unicamp e todos os outros que aqui também estão com essa disposição, e acho que é um primeiro passo, e acho que tem que ser um passo dado com firmeza e de maneira bastante articulada. Tá, ok? Obrigado pelo convite. Obrigada, Tato. Bem, agradeço, então, Márcio, Rogério, Helena, Ricardo, Tato, né, por esse momento de apresentação do nosso seminário. Acho que as contextualizações foram diversas e muito positivas, né? É nesse universo mesmo que nós vamos ficar, então, hoje e amanhã. Eu vou pedir, então, para o Márcio, que você, como debatedor da próxima mesa, continue na mesa, tá? E agradeço a vocês, vamos tomar nosso lugar ali. E o Márcio faz a chamada da próxima mesa. Eu vou deixar o material com você. Obrigada, gente.